Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Silmar Oliveira e esse é mais um vídeo do canal Eu Acredito no Amor Oficial. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se já esteve conosco antes, sejam muito bem-vindos de volta. Escutem essa frase. São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Anthony Robbins. Fala a verdade, já deu para perceber, né, que vale a pena vocês ficarem comigo até o final desse vídeo, porque juntos a gente vai explorar um pouquinho mais, nós vamos um pouquinho mais a fundo a respeito desse tema. Mas antes, se você está aqui e não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho, que você possa também deixar o seu like, que é o seu joinha. Isso é muito importante para o YouTube entender que há relevância no conteúdo dessa mensagem e que você também possa compartilhar muito. Gente, essa frase que é tão famosa e ao mesmo tempo tão intrigante de Anthony Robbins, aliada a um tanto de conhecimento que eu estou mergulhada já há alguns anos, tem me causado uma profunda reflexão nesses últimos tempos. E aí eu não queria perder esse time, essa oportunidade de compartilhar com vocês alguns dos pontos dessa reflexão. Como a maioria das pessoas aqui, provavelmente, eu vim de uma família bem disfuncional. Uma família que tinha pouca ou talvez nenhuma inteligência emocional e que reproduziam ali no nosso dia a dia a forma como eles entenderam, aprenderam de exercer ali os seus papéis. E diga-se de passagem, né, de uma forma bem deformada, falha, longe daquilo que seria, né, um exercer do seu papel ideal. E por vários motivos que não vêm ao caso agora, mas que talvez seja conteúdo para um próximo vídeo. Aguardem. Naquele contexto de família, eu me sentia abandonada, pouco valorizada, uma pessoa sem voz, e todas aquelas vivências resultaram em uma adulta frágil, extremamente medrosa, com muitas crenças limitantes de incapacidade, de não merecimento, sem senso de identidade, emocionalmente bem instável, inconstante, dependia fortemente da aprovação dos outros. Eu tinha medo de tudo e de todos, não tinha voz ativa, não conseguia expressar a minha opinião, não conseguia dizer não. Enfim, será que tem alguém aí se identificando com isso que eu tô falando aqui? E apesar de tudo isso e muito mais que na verdade eu nem relatei aqui, existiu um momento que para mim foi uma grande virada de chave. Algo que eu até chamo de processo de libertação que eu passei. Chegou um momento em que eu entendi que eu não era responsável por tudo o que tinham feito comigo, mas que eu podia assumir total responsabilidade sobre o que eu faço com aquilo que fizeram comigo. Então saiba, você não é responsável por tudo aquilo que acontece com você ou por tudo aquilo que fazem com você, mas você é responsável pelo que você faz com aquilo que fazem com você. Você pode estar se perguntando nessa altura aqui, mas o que tudo isso tem a ver ou tem de relação com a decisão? E eu te respondo, tudo, absolutamente tudo, porque sou eu quem decido o que farei com aquilo que acontece comigo. Pegaram esse código aí? Foi esse código, um dos que mudou a minha vida. A nossa postura diante das circunstâncias é uma questão de decisão, e são exatamente as nossas decisões e escolhas que determinarão o nosso destino. Pensem aí, escolhas, atitudes, renúncias, posicionamento, direções, tudo isso faz parte das nossas decisões. Às vezes elas são mais fáceis, às vezes elas são bem desafiadoras, muito delicadas, mas a grande questão é que nós, o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos, nós somos obrigados e levados a tomar decisões. Deixa eu contar uma curiosidade para vocês aqui. Alguns estudos de algumas universidades, principalmente dos Estados Unidos, eles afirmam que nós, no nosso dia a dia, costumamos tomar até 35 mil decisões diferentes. E essas decisões e escolhas, elas podem, né, são classificadas desde as mais simples, por exemplo, você levantar e escolher a roupa que você vai vestir, até grandes decisões que você tem que tomar a respeito do mundo corporativo, nos negócios, qual faculdade você vai fazer. E nesse mesmo estudo aponta uma segunda curiosidade,
que diz que a maioria das pessoas não estão satisfeitas com o resultado de suas escolhas, porque nem sempre o que as pessoas desejam está alinhado às decisões que elas tomam. Agora pensem, se acabamos de entender aqui que são exatamente as nossas decisões que determinam os nossos destinos, fica a pergunta: qual a qualidade das decisões que você tem tomado? Pense sobre isso. Quando eu decidi agir diferente com tudo aquilo que eu recebia como informação da minha vida no passado, as tristezas, as dores, quando eu me posicionei de uma forma diferente, as coisas começaram a mudar. Os sentidos e os significados passaram a ser outro por uma decisão minha. Eu me posicionei para que eu pudesse ressignificar uma parte enorme da minha história do passado. E se já sabemos que as decisões são constantes, ora simples, ora bem complexas, algo do qual a gente não vai conseguir fugir, quero deixar aqui um aprendizado, algo que eu recebi como conhecimento, apliquei, tenho aplicado na minha vida, tem feito diferença, queria mostrar para vocês. Existe uma maneira mais, digamos que simples, para melhorar a qualidade das nossas escolhas, e ela chama-se estado de presença. Nós vamos entender melhor sobre isso. Eu estava ouvindo o Jerônimo Temel falando a respeito de uma pesquisa que foi realizada com 2 grupos de pessoas. Então, 2 grupos foram separados. Um grupo deveria lanchar, mas ele teria o desafio de, enquanto estivesse comendo, ele precisaria decorar um número de telefone. O outro grupo, ele só precisava se concentrar na escolha do que ele ia comer. Olha que interessante. O lanche que era oferecido ali era um pedaço de bolo de chocolate e o outro eram porções de frutas variadas. O primeiro grupo, que estava ali mais distraído com a questão de pensar em ter que memorizar um número de telefone, acabou escolhendo muito mais o bolo de chocolate do que as porções de fruta. De um modo geral, eles concluíram que as pessoas que estavam focadas somente em escolher a sua alimentação, não estavam prestando atenção em mais nada, elas estavam focadas na decisão do que elas iam comer, escolheram quase que 100% a porção de frutas, que teoricamente, seria a escolha mais sábia e melhor para a saúde. Já o grupo que estava ali distraído, pensando, muito mais na questão de ter que focar para poder memorizar o número de telefone, eles optaram muito mais pelo bolo de chocolate. Reparem o que a distração, a falta de foco, a falta de estado de presença naquele momento atual, naquela situação atual pode causar. E na nossa vida, gente, é praticamente da mesma forma. Quantas vezes nós não nos pegamos distraídos e por isso acabamos tomando decisões não tão sábias, não tão corretas, decisões inadequadas que nos levam a ter maus resultados e causam muita frustração. Outra coisa bem negativa que essa distração acaba fazendo com a gente também é que a gente acaba não tendo uma consciência de que estamos onde estamos, colhendo os resultados que temos colhido por decisões nossas, por más ou péssimas decisões nossas. E aí a gente cai num lugar perigoso, que é onde a gente começa a achar que tudo que nós estamos passando ou vivendo é culpa do outro. Já se pegou pensando assim? É culpa dos meus pais. Isso é culpa da minha situação. A culpa é do governo. Normalmente, esse é o nosso discurso. E o maior problema da gente pôr a culpa no outro, achar um culpado para tudo, é a questão da gente tirar de cima de nós mesmos a responsabilidade do que temos vivido. A gente acaba se colocando numa posição de vítima, onde todos que estão à nossa volta têm uma parcela de culpa de alguma coisa que esteja acontecendo conosco. Mas a maior tragédia que esse tipo de pensamento e postura pode nos trazer é que, se a nossa mente acreditar que a culpa está no outro, que a responsabilidade não é nossa, dificilmente nós vamos conseguir ajustar a nossa postura para poder mudar. E isso prejudica demais a nossa vida, prejudica muito o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Acreditar que a responsabilidade do que a gente vive é do outro nos coloca numa posição de paralisia que não nos permite avançar.
para um próximo nível. Porém, eu tenho certeza que dentro de você, assim como dentro de mim, brada uma vontade, um desejo de romper com tudo isso, de crescer, de prosperar, de evoluir. Acredito que como uma grande síntese que eu tenho para dizer aqui para vocês é que nós temos a grande responsabilidade de melhorar a qualidade das nossas decisões, porque as decisões elas causam, elas determinam e elas transformam destinos. Quanto mais decisões acertadas e sábias, mais felizes e mais realizados seremos. Eu falei aqui sobre decisões mais acertadas com um gesto simples, que é o estado de presença. Estado de presença tem muita ligação com as estações da vida pelas quais nós estamos passando. Nós temos um vídeo aqui no canal que se aprofunda muito nessa questão das estações da vida. Inclusive, eu vou deixar ele linkado para vocês aqui ou em algum lugar aqui para que vocês possam assisti-lo. Assim como também eu espero que essa mensagem tenha feito muito sentido para você. Inclusive, deixe os seus comentários aqui. Eu vou amar poder interagir com vocês. Siga a nossa página também lá no Instagram. E se você ainda não deixou seu like e nem se inscreveu, esse é o momento. Por fim, eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!